Para cuidar da igreja, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que o obreiro primeiro deve cuidar da sua família, deve ter um cuidado todo especial com os seus filhos. Vejamos, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E tem gente querendo colocar a igreja na frente da família, atropelando a hierarquia dos valores. Descuidam-se da sua própria casa, da sua família, da criação dos seus filhos, dos seus compromissos dentro da casa e quer cuidar da igreja de Deus, quer fazer a obra de Deus. Não, meu filho, a família toda atravessada, como vai fazer a obra de Deus? Ai, tá muito duro esse sermão, mas é a Bíblia. Paulo disse, se não cuida da própria casa, como é que tu quer cuidar da igreja, rapaz? Vai aprender a cuidar da tua casa primeiro, para depois querer mexer com as coisas da casa de Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ô Tito, a ilha de Creta tá uma bagunça, tá uma desordem, a obra lá tá desleixada mesmo. Mas eu tô te colocando lá com esse propósito. O propósito é, tu vai colocar em ordem as coisas lá. E como é que começa a colocar em ordem? A liderança. Começa na liderança. Não adianta querer mexer lá embaixo e deixar em cima tudo errado. Tu vai colocar líder em cada cidade. Este líder, Tito, ele tem que ser irrepreensível. Ninguém pode ter nada moral que afete a sua integridade para repreendê-lo. Explica melhor esse negócio aí, apóstolo Paulo. Os filhos dele não podem ser acusados de dissolução. Olha para a família dele. Veja se os filhos dele são desobedientes. E aí coloque eles na liderança. Veja, irmãos, que Deus pega a desobediência dos filhos e atribui uma parcela da culpa do fato de eles serem desobedientes ao pai. Porque ele diz assim, ó, não pode ser irrepreensível, não pode ter filho desobediente. Veja que ter filho desobediente torna-o repreensível. Evidencia uma falha na criação, na educação. O filho sendo acusado de coisas, fazendo coisas terríveis, não tem respeito com as coisas de Deus, com as pessoas. Quem é o pai dessa criança? Quem é o pai desse menino, dessa menina que vira a igreja de cabeça pro ar? É o pastor da igreja. Que vergonha, irmãos! Não pode ser assim. Segundo o texto que fizemos menção na epístola a Timóteo, na epístola a Tito, falhar com relação à educação dos filhos, à criação dos filhos na família, desqualifica o obreiro. Uma consideração importante. Não estamos falando aqui do marmanjo que, a despeito da boa educação que recebeu dos seus pais, escolheu por conta própria o mundo, as coisas da carne e a vontade do diabo. A salvação é individual. Crescerão os nossos filhos e farão as suas escolhas. Filho de crente não é crente. Vai crescer, amadurecer e tomar sua decisão. Os pais de Sansão, por exemplo, eram piedosos servos de Deus que ouviam a voz de Deus. Mas o Sansão cresceu e quis se enveredar na terra dos filisteus. Os pais disseram, não faça isso, mas Sansão endureceu seu coração e fez a sua própria vontade. Então, pode sim os pais serem piedosos e o filho crescer, virar um marmanjão e não querer saber das coisas de Deus. Não é quanto a estes
que nós estamos falando, mas sim daqueles filhos que ainda estão debaixo da tutela e da responsabilidade dos pais. Não é responsável, come da minha comida, dorme na minha casa, vive nas minhas custas, não vai me obedecer, não vai me honrar, não vai se alinhar à minha forma de vida. É sobre isso que eu estou falando. Aí tá lá o filho, tem 10 anos, 9 anos, eu não quero ir na igreja. Aí vai lá o pai, vai lá a mãe sozinho para a igreja. Deixa filho com vô, com vó, e diz assim, ele não quis, eu não vou forçar. É sobre isso. Não, porque se eu forçar, ele vai brigar, ele vai xingar, ele vai me envergonhar, ele vai falar um monte de coisa para mim. Periga até me avançar. É sobre isso que eu estou falando. Isso te desqualifica e me desqualifica como obreiro. Se não cuidamos da nossa própria casa, como cuidaremos da igreja de Deus?